E hoje a gente vai falar numa coisa muito importante, que é para todos os crentes. Não é só para pastores, não é só para líderes, não é só para pessoas ungidas assim. Eu falei ungidas aqui no sentido especiais. Não, é para todo cristão nascido de novo, amém? Todo cristão nascido de novo pode realizar isso que Jesus determinou, amém, querido? E eu quero dizer para você que Deus te chamou para fazer algo, sabe o quê? Expulsar demônios. Pastor, isso, querido, a Bíblia diz que esses sinais seguiriam os que crerem, e um deles é expulsar demônios. Deus nos deu essa autoridade, Deus nos deu essa autoridade no mundo espiritual. Não é só o pastor que expulsa demônios, todo crente, nascido de novo, expulsa demônios. E quando a gente fala em expulsar demônios, todo mundo pensa logo, né? Naquele cara. Saiba de uma coisa: 90% dos demônios não se manifestam fisicamente, mas eles estão aí. Muitas vezes estão na nossa casa, muitas vezes estão no carro quando a gente está viajando, andando para algum lugar. Os demônios estão presentes na vida dessa sociedade. Eles andam no meio de nós, querido. Eles andam no meio de nós. Eles são uma realidade. E você sabe que a maior estratégia de um inimigo em uma guerra é se esconder. É fazer com que o seu adversário pense que ele não está ali, que ele não existe. E a maior estratégia do inimigo é isso, é pensar que eles não existem. E todo mundo, quando pensa em demônio, pensa logo nisso, numa manifestação grosseira, brusca. Mas negativo, querido. Eu vou até, isso é uma estatística inventada, eu vou até aumentar a estatística, talvez 95% dos demônios não se manifestem. Muitas pessoas querem jogar o problema, a culpa, mas o homem regenerado, querido, o homem nascido de novo, homem e mulher, ele é livre de culpa, ele não tem culpa de nada. O espírito dele foi restaurado, regenerado. Muitos dos seus pensamentos, muitos dos nossos pensamentos cristãos, são pensamentos influenciados por demônios, porque eles pelejam numa guerra espiritual. Então ele é mais presente do que a gente pode imaginar. A maioria, o que eu estava falando? O cristão, ele é regenerado. Ele tem uma nova natureza, querido. Esse papo que a gente fica, não, porque a minha natureza é pecaminosa, nós temos uma nova natureza, temos a natureza divina. Nós somos novas criaturas. Então, muito das coisas malignas na nossa vida são influências demoníacas, através da nossa mente. Porque a mente é o campo de batalha. Você sabia que tem pensamentos que não são seu? E você pensa que é seu? Você se apropria desses pensamentos? E são pensamentos demoníacos? Você sabia que os demônios se comunicam através de uma ele envia sinais para o nosso cérebro, ele consegue colocar pensamentos na nossa mente? Você sabia disso? Então, o grande problema da humanidade se chama, sabe o quê? Satanás e seus demônios. Principalmente no meio cristão, que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que tem o Espírito Santo. Você sabe quando é que haverá paz na terra? A Bíblia diz que haverá 1000 anos de paz na terra. Sabe quando isso vai acontecer? Quando Satanás for preso. A prisão de Satanás vai trazer 1000 anos de paz para a terra.
É ele que veio para roubar, matar e destruir. É ele que é o nosso inimigo. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós somos novas criaturas. Muita coisa, às vezes, na nossa família, na nossa casa, briga, confusão, contenda, discórdia, ódio, separação, divórcio, tudo isso muitas vezes causado por demônios. Porque quando Satanás for preso, a paz vai voltar a reinar sobre essa terra. E olha, não trate nascidos de novo igual com quem nunca nasceu de novo. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento, discernimento espiritual. Nem sempre adianta orar: oh, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faz isso, Senhor. Tem coisas que Deus estabeleceu para nós fazermos. Ele disse: eu vos dei autoridade. Ele já delegou a autoridade para você. Já pensou como o pastor Agno, uma vez aqui, eu sei se o pastor Agno ou o pastor Eric estava dando o exemplo do guarda de trânsito, que ele tem uma autoridade delegada. Já pensou se para ele fosse ter que pedir do Estado, peraí, será que eu faço parar? Será que eu deixo ele seguir? Ele tem autoridade, ele age por si mesmo, ele já recebeu a autoridade. Nós já recebemos a autoridade, amém, querido? Então é preciso que a gente tenha discernimento espiritual. Se é uma coisa que a gente tem que pedir de Deus, é esse dom, discernimento de espírito, para entender quando demônios estão influenciando, muitas vezes na nossa casa, muitas vezes no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Brigas que tem casais que começam briga e depois já não sabem mais nem por que começou. Por que mesmo que a gente está brigando? E eu vou ler aqui um testemunho. Olha esse testemunho. Fique bem atento, amém, querido? A esse testemunho eu vou ler, eu vou procurar ler, se de uma maneira bem de redação. É um testemunho sobre isso. Escute, por favor. Olha aqui, ó. Vou tentar ler bem devagar. Eram 3 horas da manhã. Virei-me na cama e estendi minha mão para tocar em minha esposa. Ela não estava lá. Com aquelas palavras, meu amigo começou a contar como ficou conhecido o poder que tinha contra o diabo. Pensei que ela tivesse se levantado por causa de alguma necessidade. Continuou. Estava preocupado com ela, pois agia de forma estranha há semanas. Rapidamente saí à sua procura, pelos outros quartos de dormir e no banheiro. Então corri ao pódio para ver se tinha descido por algum motivo. Corri ao pátio para ver se tinha descido por algum motivo. Mas ela não se encontrava em lugar nenhum da casa. Preste atenção nessa história. Meu coração parou. É um marido que se acordou de noite procurando a esposa. Ela estivera doente e nos meses passados parecia estar mentalmente perturbada. Literalmente estava fugindo da vida a esposa dele. Embora eu orasse muito, olha lá, era um homem de Deus. Embora eu orasse muito, ela piorava rapidamente. Nada que eu dissesse ou fizesse parecia ter qualquer efeito sobre ela. Corri depressa para o quarto e rapidamente me vesti, calcei os sapatos, agarrei um casaco e dirigi-me para a porta da frente. Durante todo o tempo não parei de pedir: por favor, meu Deus, que ela esteja bem, por favor, não deixe que se machuque. Quando abri a porta para sair, lá estava ela, molhada, olhos arregalados e o cabelo escorrido pelo rosto. Estivera na chuva, só de camisola e chinelos, que estavam agora empapados de lama. Quando estendi os braços para abraçá-la, tentando não demonstrar a ansiedade que sentia, perguntei-lhe: onde você esteve? Fiquei tão preocupado. Fui dar um passeio no bosque. Estava sem sono e achei que seria bom para mim, explicou.
Nunca tinha feito nada tão perigoso antes. Pela expressão anormal em seus olhos e por causa de sua completa inconsciência da seriedade do que tinha feito, fiquei com medo que estivesse perto de um total esgotamento. Parecia estar entrando em alguma espécie de colapso. Eu a abracei e a fiz voltar para o quarto. Fiquei com ela até que mudou de roupa e voltou para a cama. Quando percebi que tinha adormecido, levantei-me. Não podia dormir. Não podia sequer ficar sentado. Perguntas sem fim passavam correndo por minha cabeça. O que vai acontecer com ela agora? O que ela vai fazer? Será que não há nenhuma resposta? Tinha de fazer algo, mas o quê? Já tinha pedido a Deus que a ajudasse. Cure-a, meu Deus, por favor, cure-a. Faça, Senhor, faça em nome de Jesus. Já tinha orado muitas e muitas vezes por sua recuperação. De repente me lembrei da passagem. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. Talvez Deus estivesse me dizendo para usar outro método neste caso. Talvez não tivesse exaurido meu próprio poder antes de lhe pedir o que fizesse algo. Comecei a orar pedindo orientação. Enquanto andava de lá para cá, naquelas horas matinais, procurando encontrar alguma palavra vinda de Deus, alguma arma para usar contra o diabo, cuja traiçoeira astúcia eu agora tinha certeza de estar operando em minha esposa, as palavras de Jesus me vieram à mente. Pois se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. João 14:30. Como um náufrago que se agarra a um salva-vidas que ele foi jogado, agarrei-me àquelas palavras. Mudei de atitude. Dessa vez minhas palavras já não eram mais um pedido. Não eram também palavras de louvor. Eram palavras dirigidas ao diabo. Muitas e muitas vezes declarei a Satanás, naquela noite: você não tem poder sobre ela. Ele começou a declarar, depois dessa palavra: você não tem poder sobre ela. Você não tem nada com ela. Ela não lhe pertence. Ela pertence a Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço por ela. Você é um intruso. Enquanto andava de um lado para o outro, continuei repetindo isso em voz alta. Então me tornei mais corajoso. Nem comigo você não tem nada. Nós dois pertencemos a Jesus. Nossa vida e tudo quanto possuímos foram dedicados a Ele. Você não tem poder sobre nenhum de nós. Você não tem poder sobre nada neste lar. Você não tem nada que fazer aqui dentro. Física, mental e espiritualmente. Lutei durante 1 hora, dizendo ao diabo que minha esposa e eu éramos propriedade de Jesus Cristo, comprados por preço de sangue. Eu sentia a presença maligna de Satanás ali naquele quarto. Sabia que estava diante dele, face a face. Mas percebi também que tinha o poder de Jesus para ordenar ao inimigo que saísse. Eu tinha poder sobre todo o poder do inimigo. E Jesus me disse que nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Finalmente, quando a certeza da vitória dada por Jesus filtrou-se através de toda a minha mente e meu corpo, dirigi-me para a porta da minha casa. Ele abriu a porta e, falando com o diabo exatamente como se ele estivesse ali materializado, ordenei: em nome de Jesus, saia daqui. E ele saiu. Imediatamente eu senti sua presença saindo daquele quarto. Foi uma sensação definida, exatamente como tinha acontecido antes. Quando senti sua presença no meu espírito, sabia agora pelo espírito com certeza que tinha saído. Parecia que havia luz no quarto, o qual um pouco antes estivera opressivamente escuro. Fui para o quarto, deitei-me na cama. Minha esposa estava acordada por causa da minha voz, mas sorria, e havia tamanha luz em seus olhos como há muito eu não vira. Hoje ela está tão sadia mentalmente como ficou no instante daquela manhã, quando Jesus Cristo demonstrou-nos sua vitória sobre o diabo. Que testemunho, né, queridos? Tremendo. É isso. Tem hora que não adianta você ficar orando. Tem hora que você tem que se levantar e falar diretamente com Ele. Satanás, fora da minha vida, fora da minha casa, fora da minha família. Espírito de depressão, espírito de contenda, espírito de medo, espírito de enfermidade, todo tipo de demônio, você tem que exercer autoridade.
porque está escrito que você tem essa autoridade. Amém, querido? É muito importante isso. É muito importante isso. Todo crente nascido de novo, independente do título religioso que ele tenha, tem autoridade. E você vê que nem sempre o diabo se manifesta daquela maneira brusca, tosca, grosseira. Muitas vezes ele está ali, semeando medo, semeando incredulidade, semeando briga, discórdia no casamento, colocando os filhos contra os pais contra os filhos, colocando irmãos na igreja uns contra os outros. Ele age, na maioria das vezes, querido, ele age camuflado. E é por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Já vi testemunhos de homem de Deus, o Rick Renner, pastor de uma igreja lá em Moscou, lá na Rússia. Ele disse que ele não costuma discutir com a mulher dele. Certo dia eles estavam fazendo uma viagem, e aí começaram, um fala uma coisa, outro fala outra, e começou aquela briguinha, e ele discerniu. Ele disse: Satanás, fora daqui em nome de Jesus. Você tem autoridade para expulsar demônios, amém? Eu vou dar alguns passos aqui. Como expulsar demônios? Primeiro, amém? Primeiro, conheça o seu inimigo, pois não ignoramos os seus ardis, de 2 Coríntios 2,11. Paulo estava falando de brigas, de confusões da igreja. Um só do fulano, outro só do cicrano, outro. E ele começou a ministrar a igreja e diz: olha, nós conhecemos os ardis, as estratégias de Satanás. E na igreja, a principal estratégia de Satanás é nos colocar uns contra os outros. Na família, talvez essa é a maior estratégia dele. Gerar discórdia na família, no teu local de trabalho, onde você estiver. Então, conheça o seu inimigo, amém? Aprenda pelo Espírito a discernir a presença e a obra de maus espíritos, amém, querido? Aí você que é espiritual, você, epa, peraí, isso aqui não está normal não, alguma coisa está acontecendo. Você já teve assim, você está bonzinho, está tranquilo, está em paz, de repente vem um sentimento de tristeza, de medo, de preocupação sobre você? Influências demoníacas, querido. Discernimento de espírito. Ore, Deus, me dá discernimento. Quantas vezes os demônios levantam brigas nos lares? Eles destroem lares. Pais contra filhos, irmãos contra irmãos. Isso é o diabo. Eu nesses dias me aproximei um pouco dessa área de inventário. E querido, o que tem de irmãos se odiando, se matando, por causa dos bens que os pais deixaram. É triste isso, querido. Isso são demônios, para destruir a família. Para destruir a família. Então, conheça o seu inimigo. Quem é o teu inimigo? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Teu inimigo não é a tua mulher. Teu inimigo não é o teu marido. Tem maridos que pensam assim, se a minha mulher não fosse assim, eu era feliz. Se não fosse essa mulher na minha vida, eu estava bem. Tem mulheres que pensam a mesma coisa. Se não fosse esse traste na minha vida, eu estava bem. Não, querida, a nossa luta não é contra as pessoas. Em área nenhuma. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nem a tua luta não é contra a carne. Isso é o maior engano de Satanás que tem nas igrejas históricas aí. A tua carne. Meu irmão, tu tem uma nova natureza. A minha natureza. Não, tu tem uma nova natureza. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Mas vós fostes
regenerados, mas vós fostes santificados, mas vós fostes nova criatura, querido. Então não é nova criatura. Que nova criatura é essa que vive do mesmo jeito de antes? Então não é novo. O que é novo, é um novo ser, é uma nova vida, é uma nova criação. Mas o diabo vai querer sempre colocar que você é a sua carne, é o seu... Nada disso. Você é uma nova criatura. Muitos pensamentos que você pensa que são seu, não são seu. São influências demoníacas. E muitos dizem que o diabo não tem nada a ver. As pessoas querem jogar a responsabilidade para o diabo. Essa responsabilidade para o diabo. É por isso que quando ele for preso, vai haver paz sobre essa terra. Por quê? Por que a Bíblia diz que Satanás será preso e haverá 1000 anos de paz? E quando Satanás for solto, a guerra vai começar de novo. A briga vai começar de novo. Quem faz a guerra não é você. Quem faz a guerra é o diabo. Ele traz como uma guerra exterior com as pessoas que você se relaciona. Então, conheça o seu inimigo, amém? Teu inimigo não é o teu patrão, não é a economia, não é o político. O que está por trás de todo esse sistema do mundo. A Bíblia diz que o Deus deste século é maligno. É o maligno que controla o sistema do mundo. Então conheça o teu inimigo. Segundo, conheça o teu inimigo, vou te dar aqui. 2 Coríntios 2:11 e 1 Coríntios 12:10. Conheça os seus direitos. Isso é importantíssimo, conhecer os seus direitos. Cara, eu fico indignado com alguns pastores que estão pregando por aí que a palavra, você não pode confessar a palavra, que a palavra sabia? Tem uma linha teológica que diz, por exemplo, você não pode declarar que o Senhor é meu pastor, porque quem escreveu esse salmo foi Davi. Quem estava falando isso era Davi. É um outro contexto. Mas a Bíblia diz que as promessas de Deus, lá em Hebreus, diz que são a âncora da nossa alma. São as promessas de Deus que nos sustentam. Então, segundo ponto, conheça os seus direitos. E qual o direito? Você tem autoridade sobre os demônios. Você nasceu de novo. Já nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Que maravilha, né? Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Você tem que entender isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que temos pecado, somos mentirosos, que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, sinceramente, acabou a disputa, acabou a contenda. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. É o fraco, velho, o advogado. A OAB dele é universal. Coisa boa o advogado, né? É bom os advogados, cara. Então conheça os seus direitos. Amém, querido? Conheça os seus direitos. Cristo lhe concedeu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Tenha coragem de usá-lo. Mano, tem crente até pastor. É por isso que eu achei engraçado, né, no The Chosen. Eu assisti pouco The Chosen, mas assisti uma daquela que o Nicodemos vai lá expulsar o demônio lá da Maria Madalena, né? É a Maria Madalena, né? E aí o cara vai... Hoje tem muito crente assim, falou em demônio, o cara se treme todinho. Mas
Tenha coragem, Deus vos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões de todo o poder do inimigo. Exerça essa autoridade. Ah não, porque para expulsar demônio o cara tem que ser santo. Negativo. O cara tem que ter consciência de que Jesus é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Tá bom? Então, conheça os seus direitos. Apocalipse 12, 11 e Lucas 10, 19. Apocalipse 12, 11 diz: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. Amém? Terceiro, então primeiro, conheça o seu inimigo. Segundo, conheça os seus direitos. Terceiro, a base de sua vitória certa é que Jesus derrotou Satanás, despiu de sua autoridade e ressuscitou como vencedor eterno. Com Cristo em você, conte certamente com este fato inabalável: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Que esse seja o seu texto, que esse seja o nosso testemunho diário. Amém, querido? Então, terceiro, a base da nossa vitória é que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo está em nós. O Deus Todo-Poderoso está em nós. Amém? Quarto, cite corajosamente a palavra de Deus contra Satanás. Em todo lugar, mano, toda guerra contra o diabo sempre foi a palavra. A palavra chamada de espada do Espírito. Se há uma arma que a gente luta contra Satanás, é a palavra. Você pisou na bola, né? Você errou, você pecou. E aí você cai em si. Confessa o seu pecado. Pede o perdão de Deus. Você é perdoado. E aí o diabo diz: não, mas olha, tu fez isso. Não, diabo. Jesus é a minha justiça. Meus pecados foram perdoados. Se eu confessar o meu pecado, Ele é justo, é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Então, Satanás, eu estou perdoado. Eu sou justo. O Senhor me declarou: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, querido? Cite a palavra de Deus. Cite a palavra de Deus. Amém? Nós que ministramos no altar, né, querido? Quantas vezes nós viemos para cá e temos enfrentado lutas em casa? Eu já vi no tempo das células, eu já vi o líder de célula: não, pastor, eu não vou poder fazer a célula hoje porque aconteceu isso. Não, meu amigo. Eu sou a justiça de Deus. Eu já tive encontro e demônios: olha, por que tu isso? E demônio, eu não estou aqui no meu nome, eu estou aqui no nome de Jesus. Não é eu que estou te expulsando. Eu estou te expulsando sim, mas no nome de Jesus, porque Ele me delegou essa autoridade. Eu não estou aqui pela minha justiça própria, eu estou aqui porque eu fui justificado. Meus pecados foram perdoados. Declare a palavra de Deus, amém, querido? A palavra de Deus é a espada do Espírito. Em todas as áreas isso, querido. O inimigo vem: você está doente. Não, eu sou... Tu és o Jesus é o Senhor que me sara. Ele perdoa as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. É interessante, né? O Salmo 103 diz assim: que Jesus perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. A gente crê que Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Agora, para acreditar que Ele perdoa, que Ele sara a nossa enfermidade, é mais difícil. Se Ele perdoa as nossas iniquidades, do mesmo jeito Ele sara as nossas enfermidades. Amém, querido? Então, já estou aí. Quarto, né? Cite a palavra de Deus. Olha lá, a palavra é a arma número 1. 2 Coríntios 10, 4. Quando o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levanta uma bandeira. Sabe qual é a bandeira? A palavra de Deus. Isaías 59, 19 diz: quando o inimigo vier contra ti como uma corrente de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira.
No nome poderoso, cite a palavra com frequência para arrasar o inimigo. Irmãos, de vez em quando a gente tem que sair daquela oração básica, sabe? E orar repreendendo demônios. Olha, nessa noite, em nome de Jesus, todo espírito de medo, de ansiedade, de preocupação, de depressão, fora da minha casa, fora da minha vida, fora da minha família, em nome de Jesus. Você tem autoridade nessa terra, querido. Os demônios são intrusos aqui. Eles não são desse planeta, eles não são desse lugar. É por isso que eles precisam de corpos para atuar. Eles não têm legalidade para atuar aqui. Você é natural da terra, porque a terra ele deu aos filhos dos homens. Você é o dono da casa, querido. Você é o dono da casa. Mande embora em nome de Jesus. De vez em quando você tem que falar, tem que entender o mundo espiritual, cara. De vez em quando é preocupação, é isso, é aquilo. Se levante de madrugada. Tem vezes que a oração não é papai me dá isso, o Senhor me dá isso. Tem vezes que você tem que se levantar de madrugada e andar pela sua casa, em nome de Jesus. Fora Satanás, fora da minha casa, da minha família. Eu aplico o sangue de Jesus nesse lugar. Demônios, espírito disso, espírito daquilo, tudo aquilo que estiver perturbando a tua vida, a tua casa, a tua família, repreenda esses demônios em nome de Jesus e exerça autoridade, amém? Cite a palavra de Deus. Você sabia? Quinto agora, perto de você há prisioneiros que devem ser libertos de todo o laço de Satanás. No nome poderoso de Jesus, você pode ser instrumento de Deus para libertá-los de todo tipo de mau espírito. De novo, né? A gente pensa que expulsar demônio é só o cara, aí vou... Não, querido. Às vezes você está aqui, tem um vizinho endemoniado lá do lado da sua casa. Aí você está aqui, você não precisa ir lá, está aqui, ó, em nome de Jesus. Já aconteceu isso lá em casa várias vezes. Vou nem falar que a vizinha pode estar assistindo. Mas é isso, querido. Tem um casal brigando lá do lado, uma guerra. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo esse demônio que está atuando nessa casa, nessa família. Fora desse lugar, em nome de Jesus. Você tem autoridade. Tem pessoas que estão perto de você, querido, estão presos. E você é instrumento de libertação, amém? No nome poderoso de Jesus, você pode ser instrumento de Deus para libertá-lo de todo tipo de mau espírito. Amém? Sexto, Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, 17, diga: em nome de Jesus eu ordeno-lhes, demônios, que saiam. Permaneça firme e destemidamente, sem vacilar. Os demônios sabem que tem de se submeter ao nome de Jesus. Leia Filipenses 2:9, diz: porque para que ao nome de Jesus, está lá, que Cristo, que Jesus desceu do céu, né? Ele era Deus, desceu do céu, tomou a forma de servo, e sendo achado em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Agora olha, no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos, homens e demônios têm que se dobrar diante do nome de Jesus. Amém, querido? Anjos, homens e demônios se prostrarão diante do nome de Jesus. Então, esse é o sexto. Sétimo, recuse-se a armazenar o lixo de Satanás, onde os maus espíritos produzem doenças mentais, desordens nervosas, espírito de melancolia. Olha, querido, a gente pensa que não, nós somos crentes, somos intocáveis. Não, os demônios querem colocar na nossa mente tudo isso aí: melancolia, depressão, tristeza, medo. Olha lá, ele diz, mantenha sua casa limpa. Mantenha sua casa limpa. Querido, existe um medo que é normal, que é natural.
E até é bom, porque ele nos protege, sabia? Num certo nível, o medo é proteção. O medo é proteção. Do ponto de vista físico, a gente sabe que o medo produz reações que o organismo se prepara para a luta. Do ponto de vista psicológico, muitas vezes o medo faz com que a gente fuja dele. E aí, busque caminhos mais seguros, né? Mais seguros. Então, o medo, até um determinado ponto, ele tem uma importância. Porque se o cara não tivesse medo de nada, ele faria loucuras. Mas aquela coisa na mente, medo de tudo. Eu me lembro até de uma música mundana que dizia, uma música mundana não, uma música, não gosto nem desse texto mundana, mas uma música eu acho que é aquele lá, como é que era, aqueles caras lá, rapaz, RPM, que dizia, medo de tudo, medo de nada, medo da vida, assim engatilhada. Tem crente que vive assim, medo de tudo, medo de nada. Se a gente for ver, está comendo, não tem nem sentido, nem razão. Isso é demoníaco. Medo de tudo, medo de nada. Tudo é um problema, tudo é só pensa no negativo. Muitas vezes, isso é o lixo de Satanás na nossa mente. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tira o lixo de Satanás e coloca as promessas de Deus. Confessa as promessas de Deus para a tua vida. Vou ler de novo aqui, ó. Vou ler de novo aqui, 7. Recuse-se a armazenar o lixo de Satanás, onde os maus espíritos, olha, os demônios produzem doenças mentais, desordens nervosas, espírito de melancolia, opressão e depressão, enfermidades e afecções físicas, escravidão espiritual. Sabe o que a Bíblia diz em Tiago 4,7? Resistir ao diabo. Legal, ele fala primeiro uma coisa importante, ele diz, ó, submetei-vos a Deus. Em primeiro lugar, se submeta a Deus, busque fazer a vontade de Deus, busque agradar a Deus, submeta-se a Deus. Aí ele diz, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Viu a história do casal? Você viu a história do casal? Epa, deixa eu me ligar aqui no horário. Agora que eu... Lembra da história do casal? O cara estava ali orando, era um homem de Deus, a mesa ele orava pela esposa dele, via que ela estava estranha, estava diferente, mas naquele dia, o Espírito do Senhor trouxe o entendimento para ele. Ele abriu a porta da casa e literalmente... Agora veja só, esse cara era um homem de Deus? Era, dá para ver que ele era um homem de Deus, não é isso? Mas o demônio estava lá na casa dele. E esse é o grande problema da igreja hoje. O grande problema da igreja hoje é, ou se desvia para a direita, ou se desvia para a esquerda. Esse é o grande problema da igreja hoje. Tem crente que tudo é demônio. E tem crente que parece que os demônios desapareceram da face da terra. Tudo é psicológico, racional, é um problema, é psicologia, isso, aquilo, aquele negócio, é psicoterapia, não sei o quê. É tudo humanismo. Já tem uma linha aí que tudo é demônio. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Os demônios são reais, mas Deus nos deu autoridade para vencê-los, amém? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 8, vou já terminar, tá para terminar já. 8, invoque o poder do sangue de Jesus. Viva sob o sangue, andando na luz. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros. Sabe, a maior característica que nós estamos na luz, é que a gente tem comunhão com as pessoas. Quem está com raiva, odiando alguém, que não consegue encarar uma pessoa, falar ou ver, está com a comunhão quebrada, está nas trevas. Quem está na luz, tem comunhão com a família. Você pode ver, a principal estratégia do diabo, quando ele quer destruir uma pessoa, é afastá-lo das pessoas.
é afastá-lo da família. E eu vou dar um testemunho aqui. Não sei se ela vai gostar, mas eu vou dar. Porque eu recebi um cumprimento hoje que eu fiquei muito feliz. Porque eu nunca tinha recebido esse cumprimento. E eu quero... Mariana, fiquei muito feliz com o seu cumprimento, Mariana. A Mariana disse: oi, pastor, tudo bem? Fiquei muito feliz. Dê um aplauso para o Senhor pela vida da Mariana. Ela é muito querida para nós aqui. Ela é muito querida. O Senhor ama. O Senhor ama muito a Mariana. E eu fiquei muito feliz. Tá vendo? Ela nem pensa assim: o pastor não sei. Eu fiquei muito feliz. A Mariana: pastor, paz. Porque a principal estratégia do diabo é isolar as pessoas. Na família, todos os lugares, isolar e jogar as mentiras dele. E aí a pessoa vai crendo nas mentiras, crendo na mentira e vai se isolando. A Bíblia diz: quem está na luz tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, querido? Então, 8. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está. 1 João 1,7, tá? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Um sinal de ataque do inimigo é o isolamento. Um sinal do ataque do inimigo é isolamento. Se você quer fugir, se você quer se esconder, se você não quer falar com ninguém, se você não quer se relacionar com ninguém, o inimigo está te atacando. Porque a estratégia do inimigo sempre foi essa: isolar para destruir, né? Terminando aqui. 8 terminou, né? Só alguns adendos mais. Cite ousadamente a palavra de Deus contra Satanás. A Bíblia diz que todos nós estamos numa guerra real. Efésios 6:12. Expulsar demônios é agir no reino espiritual, invisível, onde você se apoia na unção do Espírito, como Jesus fez. Vista toda a armadura de Deus. Tenha ousadia contra os demônios em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Olha, Romanos 8:37 diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória é certa por meio de Jesus. Amém, querido? Olha aí, vamos assistir um vídeo aqui tremendo. Amém, querido? My pastor, Dr. Lester Sumrall, early on in his ministry, some 60 years ago, found himself in the jungles of Central America. While he was there, he came across a witch doctor. The witch doctor was taking human blood, mixing it together with alcohol, pouring it into the mouth of a satanic bullfrog. Close the mouth of the frog, dance around and whirl and make satanic incantations. Then open the mouth of the frog and drink the mixture back out. My pastor didn't do what most pastors today would do. He didn't walk up to that man and say, by the way, next Tuesday, we can schedule an appointment for you at 2 o'clock in the afternoon with a staff psychiatrist at the church. He walked up to where that witch doctor was, slapped his hands on the sides of his head and said, "Come out!" That witch doctor fell over with a thud on the ground. He got up a moment later, prayed the sinner's prayer, was baptized in the Holy Ghost with evidence of speaking in other tongues. My pastor went back to the home that he was staying in. At that time, they didn't have beautiful hotels like the bishop has been so kind to put me in this day. Went back to the home, had no air conditioning, lay down in his against the wall, pulled the covers up over himself and began to go to sleep. When suddenly the windows that were hanging, the curtains hanging over the windows began to flap and stick straight out. A horrible dark cloud filled the room. An eerie damp coldness ached in his bones. And the bed that he was lying in began to shake violently up and down.
It shook so violently that it moved all the way out into the middle of the floor. That's when my pastor raised up in the bed and said, I recognize you, devil. I cast you out once today. I cast you out once. I can cast you out again. Now in the name of Jesus, go from me. He said immediately the bed settled down in the middle of the floor. The curtains lay back against the wall. The coldness left the room. Now right there's where I'm getting out of my bed. He raised back up in the bed and said, devil, devil, get back in here. Get back in here. He said all of a sudden the bed started shaking again. Curtains stuck out. Cold, damp feeling filled the room. And with his bed shaking and trembling, he said, devil, when I came in here, my bed was against that wall. Now in the name of Jesus, put it back. He said the bed moved across the wall. Then he said, now you get out of here. Let me tell you tonight, we did not come to Charleston, West Virginia just to make the devil leave. We came in here tonight to make him put it back. Ele diz, nós não estamos aqui somente para expulsar o diabo, mas para colocar as coisas no lugar. Amém, querido? Tremendo testemunho, né? Vamos adorar o Senhor.